Capítulo 20. Dom Pedro II. Definitivamente proclamada a independência do Brasil, Ismael leva ao Divino Mestre o relato de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social da pátria do Evangelho. Corriam os primeiros meses de 1824. Encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. As últimas tropas reacionárias já se haviam recolhido a Lisboa, sob a pressão da esquadra brasileira nas águas baianas. No Rio de Janeiro transbordavam esperanças em todos os corações, mas os estadistas topavam com dificuldades para a organização estatal da Terra do Cruzeiro. A Constituição, depois de calorosos debates e dos famosos incidentes dos Andradas, incidentes que haviam terminado com a dissolução da Assembleia Constituinte e com o exílio desses notáveis brasileiros, só fora aclamada e jurada justamente naquela época, a 25 de março de 1824. Nesse dia findava a mais difícil de todas as etapas da independência, e o coração inquieto do primeiro imperador podia gabar-se de haver refletido muitas vezes, naqueles dias turbulentos, os ditames dos emissários invisíveis, que revestiram as suas energias de novas claridades para o formal desempenho de sua tarefa nos primeiros anos de liberdade da pátria. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes, para modelo geral de todos. Chamado Longinos à sua presença, falou com bondade. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos, e, se bem não os percam de vista os gênios tutelares do mundo espiritual, faz-se mister se lhes outorgue toda a liberdade de ação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Senhor, respondeu Longinos, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir à causa das vossas verdades sublimes, na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam naquele tempo a minha alma. Assim é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. Pois bem, redarguiu Jesus com grande piedade, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados nas suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras um peso maior que o das algemas dos forçados. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres.
Dos teus esforços se exigirá mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. Inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Ampara os fracos e os desvalidos, corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente e lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre, no momento oportuno. Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum da humanidade. E se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os princípios da justiça e da fraternidade universal. Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão ao fim deste século, e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos. Ao fim delas, serás alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e liberdade. As mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o amor e o dever, com as lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos transes de teu último resgate, no planeta das sombras. Nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o teu coração igualmente trespassado pelo gládio da ingratidão. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas dos teus passos na terra, para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica do Brasil. Longinos recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono. Ele nasceria no ramo enfermo da família dos Braganças, mas todas as enfermidades têm na alma as suas raízes profundas. Se muitas vezes parece permanecer a herança psicológica, é que o sagrado instituto da família dentro da lei das afinidades frequentemente se perpetua no infinito do tempo. Os antepassados e seus descendentes, espiritualmente considerados, são às vezes as mesmas figuras sob nomes vários, na árvore genealógica, obedecendo aos sábios dispositivos da lei de reencarnação. Foi assim que Longinos preparou a sua volta à Terra, depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade. E no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos de sua pátria. Capítulo 21. Fim do primeiro reinado. Um dos traços característicos do povo brasileiro é o seu profundo amor à liberdade. A largueza da terra e o infinito dos horizontes dilataram os sentimentos de emancipação em todas as almas chamadas a viver sob a luz do cruzeiro. Desde que se esboçaram os primeiros movimentos nativistas, a mentalidade geral do Brasil obedeceu a esse nobre imperativo de independência e, ainda hoje, todas as ações revolucionárias que se verificam no país, lamentavelmente, embora, trazem no fundo esse anseio de liberdade como seu móvel essencial. A atitude de Dom Pedro I, ordenando a dissolução da Constituinte em 1823, tivera funda repercussão no espírito geral. Se bem ignorasse o que vinha a ser uma Constituição boa e justa, o povo a reclamava, dentro do seu conhecimento intuitivo acerca da transformação dos tempos. O imperador, apesar das suas paixões tumultuárias e das suas fraquezas como homem, possuía notável acuidade, se tratando de psicologia política. Os estudiosos que viram na sua personalidade somente o amoroso insaciável
Muitas vezes não lhe reconhece o espírito empreendedor na direção das coisas públicas, inaugurando a era constitucional do Brasil e Portugal com as suas valorosas iniciativas. São de lamentar os seus transviamentos amorosos e a tragédia da sua vida conjugal, quando a seu lado tinha uma nobre mulher, cujas renúncias e dedicações se elevavam ao heroísmo supremo, mas nos instantes em que seu coração se tocava das ideias generosas, criando-lhe no íntimo um estado receptivo propício às inspirações do mundo invisível, as falanges de Ismael aproveitavam o minuto psicológico para auxiliá-lo na tarefa de consolidação da liberdade da pátria do Evangelho. Foi assim que muitos decretos saíram de suas mãos, objetivando inegavelmente a tranquilidade geral. Como dizíamos, a sua resolução extrema de dissolver a Assembleia e exilar os Andradas cavaram um abismo entre ele e a opinião pública, intransigentemente apaixonada pela emancipação do país. As lutas isoladas se multiplicavam assustadoramente. No Rio e nas províncias, tudo era um clamor surdo de protestos contra os atos de Dom Pedro, que, aliás, não poderia manter outra atitude em face do ambiente confuso do país. A província de Pernambuco, onde se plantaram inicialmente as balizas dos grandes sentimentos da liberdade e da democracia sob a influência de Maurício de Nassau, alimentava mais que nunca o sentimento de independência e de autonomia. Todas as grandes ideias encontravam no Recife o clima apropriado ao seu desenvolvimento, e foi justamente aí que as deliberações de Dom Pedro feriram mais fundo. A 24 de julho de 1824, estalam na terra pernambucana os primeiros movimentos da Confederação do Equador, que se ramificava por toda a região do norte a proclamar as generosas ideias republicanas. Paz de Andrade coloca-se à frente da ação revolucionária com o fim de agir contrariamente ao imperador, a quem se atribuía o propósito de reunir as coroas do Brasil e de Portugal, reintegrando-se o primeiro na vida colonial. Mas o governo central toma providências enérgicas. Lord Cochrane e Lima e Silva são enviados com urgência para extinguir a insurreição. Em Pernambuco, o futuro Marquês do Recife, com todo o seu prestígio entre os lavradores, inicia a defesa do governo imperial e prestigia as tropas enviadas, que sufocam o movimento. Os republicanos são vencidos e presos. Paz de Andrade refugia-se no navio inglês, conseguindo escapar à ação repressiva do Império. Mas João Radcliffe e Frei Caneca pagam com a vida o sonho republicano. Executados militarmente, são eles o doloroso exemplo para os companheiros. Ambos iam, porém, associar-se aos trabalhos do infinito, sob a direção de Ismael, cuja misericórdia alentava as energias da pátria brasileira. Não terminaram com o desaparecimento da Confederação do Equador as agitações intestinas. Os reinóis, espalhados por todos os recantos do país, esperavam um golpe de unificação das duas pátrias, sonhando com o regresso à vida colonial, em benefício dos seus interesses econômicos. Os brasileiros, todavia, entravam em luta com os portugueses, constituindo esses movimentos uma ameaça constante à paz coletiva durante vários anos. O mundo invisível, porém, atua de maneira sensível entre os gabinetes políticos, para que a província cisplatina fosse reintegrada em sua liberdade após a anexação indébita, levada a efeito pelas Forças Armadas de Dom João VI em 1821, por inspiração de Dona Carlota Joaquina. A imposição para submetê-la era francamente impopular, porquanto desde o início da civilização brasileira, os mensageiros de Jesus difundiram o mais largo conceito de fraternidade dentro da pátria do cruzeiro, onde todo o povo guarda a tradição da solidariedade e da autonomia. A realidade é que Ismael triunfa sempre. Apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina, que não era produto elaborado pela pátria do Evangelho, nem fruto de trabalho dos portugueses, se separava definitivamente do coração geográfico do mundo, graças à mediação pacífica da Inglaterra, para formar o território que veio a constituir a República Oriental do Uruguai. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos, a opinião pública do Brasil não abandonava a crítica a todos os atos e deliberações do imperador. Dom Pedro, senhor da psicologia dos tempos novos, não ignorava quanta decisão reclamavam os afazeres penosos do governo. Seus ministérios, no Rio de Janeiro,
se organizavam para se desfazerem em curtos períodos de tempo. O país andava agitado e apreensivo, temendo-lhe as resoluções e espreitando-lhe os menores gestos. As suas aventuras amorosas eram perfidamente comentadas pelas anedotas da malícia carioca. O povo, conhecendo alguma coisa da sua conduta particular, se encarregou de elaborar a maior parte de todas as histórias ridículas acerca da sua personalidade, que, se rude e sensual, não era diferente da generalidade dos homens da época, e tinha, não raras vezes, rasgos generosos que alcançavam os mais altos cumes do sentimento. A imprensa, instituída pelo conde de Linhares em 1808, sob a proteção de Dom João VI, no casarão da Rua do Passeio, não o abandonou, transformando-se em sentinela dos seus menores pensamentos. O imperador era acusado de proteger criminosamente os interesses portugueses, a despeito das suas ações em contrário. Muitas vezes, em momentos de meditação no Paço de São Cristóvão, já ao tempo de suas segundas núpcias, deixava vagar o espírito pelo mundo rico das suas experiências, acerca dos homens e da vida, para reconhecer que todo aquele ódio gratuito lhe adivinha da condição de português nato. O Brasil era reconhecido ao seu feito, no que se referia à independência política, mas não tolerava a origem do seu imperador, em se tratando dos problemas da sua autonomia. Dias após as noites das garrafadas em que os partidos políticos se engalfinharam na praça pública, de 12 a 14 de março de 1831, Dom Pedro compareceu a um Te Deum na igreja de São Francisco, sendo recebido depois da cerimônia religiosa pelo povo que o rodeou com algumas demonstrações de desagrado. Para aplacar os ânimos exaltados do partidarismo, Dom Pedro organiza novo ministério, todo composto de homens da sua absoluta confiança. O povo, entretanto, divisando dentro do novo gabinete ministerial somente os que ele considerava os palacianos de São Cristóvão, reuniu-se no campo de Santana, capitaneado por demagogos, e em poucos minutos a revolução se alastrava pela cidade inteira. Deputações populares são enviadas ao imperador, que as recebe com serenidade e indiferença. Entre os revoltosos estão os seus melhores amigos. Os senhores da situação eram os mesmos a quem o imperador havia amparado na véspera. O próprio exército, que organizara com imenso desvelo, se voltava contra ele naquela noite memorável. Dom Pedro, depois de ouvir à meia-noite as explicações do major Miguel de Frias, que viera a palácio em busca da sua decisão quanto às exigências do povo que lhe impunham o antigo ministério, mandou chamar o chefe da guarda do regimento de artilharia, aquartelado em São Cristóvão, e lhe ordenou com serena nobreza que se reunisse com os seus homens as tropas revoltadas, acrescentando generosamente: "Não quero que ninguém se sacrifique por minha causa." Depois da meia-noite, preferiu ficar só, na quietude do seu gabinete. Ali atentou no patrimônio das suas experiências. Através do silêncio e da sombra, a voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, lhe falava brandamente ao coração. Os mensageiros de Ismael auxiliaram-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema, e às 2 horas da madrugada de 7 de abril de 1831, sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiros, abdicava na pessoa do filho Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos, e ficaria sobre a esclarecida tutela de José Bonifácio. De manhã, já o ex-imperador do Brasil com sua família estava a bordo da nau inglesa Warspite, de onde se transferiu a volage para, através dos oceanos, ser conduzido aos mesmos triunfos da generosa ideia de liberdade. Capítulo 22. Bezerra de Menezes. O século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas, a caminho das profundas transições do século XX.
Mal haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito, nas luzes do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares na sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rostand, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delanne, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana do velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Ia resplandecer a suave luz do Espiritismo. Depois de certificado, o senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. Todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. As primeiras experiências espíritas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas. Em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático, sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Nos tempos do Segundo Reinado, os mentores invisíveis conseguem criar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro da América do Sul. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade, no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século, nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará por enquanto, com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas
que mais tarde frutificarão no solo abençoado do cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve na alocução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante, de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Capítulo 23. A obra de Ismael. O grande movimento preparatório do espiritismo em todo o mundo tinha no Brasil a sua repercussão, como era natural. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam dois médicos humanitários ao Brasil. Eram Bento Muri e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam, por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Indescritível foi o devotamento de ambos à coletividade brasileira, à qual se haviam incorporado sob os altos desígnios do mundo espiritual. Nas suas luminosas pegadas seguiram mais tarde outros pioneiros da homeopatia e do espiritismo na pátria do Evangelho. Foram eles os médicos homeopatas, que iniciaram aqui os passes magnéticos como imediato auxílio das curas. Hahnemann conhecia a fonte infinita de recursos do magnetismo espiritual e recomendava esses processos psicoterápicos aos seus seguidores. Os primeiros fenômenos de Hydesville, na América do Norte, em 1848, não passaram despercebidos à corte do Segundo Reinado. A febre de experimentações que se lhe seguiu nas grandes cidades europeias incendiou igualmente no Rio de Janeiro alguns cérebros mais destacados no meio social.
Em 1853, a cidade já possuía um pequeno grupo de estudiosos, entre os quais se podia notar a presença do Marquês de Olinda e do Visconde de Uberaba. Em Salvador, esses núcleos de experimentação também existiam em idênticas circunstâncias. Em 1860, surgem as primeiras publicações espiritistas. Em 1865, o Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, com alguns colegas, replicava pelo Diário da Bahia a um artigo algo irônico de um cientista francês, desfavorável ao espiritismo, publicado na Gazette Médicale e transcrito no jornal referido. As publicações brasileiras não passaram despercebidas ao próprio Allan Kardec, que delas teve conhecimento com a mais justa satisfação íntima. A doutrina seguia marcha vitoriosa por dentro de todos os ambientes cultos da Europa e da América, quando o grande codificador se desprendeu dos laços que o retinham à vida material em 1869. Justamente nesse ano, surgira o primeiro periódico espírita brasileiro, O Eco d'Além-Túmulo. O desaparecimento do mestre deixara algo desorientado no campo geral da doutrina em organização. Em Paris, como nos grandes centros mundiais, quiseram inutilmente substituir-lhe a autoridade. As falanges de Ismael estavam vigilantes. Sugeriram aos espiritistas brasileiros a necessidade de criar, no Rio, um núcleo central das atividades, que ficasse como o órgão orientador de todos os movimentos da doutrina no Brasil. Um dos emissários de Ismael, que dispunha de maiores elementos no terreno das afinidades mediúnicas para se comunicar nos grupos particulares organizados na cidade, adotou o pseudônimo de Confúcio, sob o qual transmitia instrutivas mensagens e valiosos ensinamentos. Em 1873, fundava-se com estatutos impressos e demais formalidades exigidas o Grupo Confúcio, que constituiria a base da obra tangível e determinada de Ismael na terra brasileira. Por esse grupo passaram, na época, todos os simpatizantes da doutrina, e, se efêmera foi a sua existência como sociedade organizada, memoráveis foram os seus trabalhos, aos quais compareceu pessoalmente o próprio Ismael, pela primeira vez esclarecendo os grandes objetivos da sua elevada missão no país do Cruzeiro. Nem todos os espiritistas modernos conhecem o fecundo labor daqueles humildes arroteadores dos terrenos inférteis da sociedade humana. A realidade é que eles lutaram denodadamente contra a opinião hostil do tempo, contra o anátema, o insulto e o ridículo, e sobretudo contra as ondas reacionárias das trevas do mundo invisível, para levantarem bem alto a bandeira de Ismael como um manancial de luz para todos os espíritos e de conforto para todos os corações. As entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Bem sabemos que, assim como Aquiles possuía um ponto vulnerável no seu calcanhar, o homem em si, pela sua vaidade e fraqueza, também tem um ponto vulnerável em todos os escaninhos da sua personalidade espiritual. E os seres das trevas, se não conseguiram vencer totalmente os trabalhadores, conseguiram desuni-los no plano dos seus serviços à grande causa. O grupo Confúcio teve uma existência de 3 anos rápidos. Os mensageiros de Ismael, triunfando da discórdia que destruía o grande núcleo nascente, fundavam sobre ele, em 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a direção esclarecida de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, grande discípulo do emissário de Jesus, que, juntamente com Bezerra, tivera a sua tarefa previamente determinada no alto. A ele se reuniu Antônio Luiz Saião, em 1878, para as grandes vitórias do Evangelho nas terras do Cruzeiro. O trabalho maléfico das trevas no plano invisível é arrojado e perseverante. No seio desse redil de almas humildes e simples, esclarecidas à luz dos princípios cristãos, onde militavam espíritos lúcidos e sábios, como Bittencourt Sampaio, que abandonara os fulgores enganosos da sua elevada posição na literatura e na política para se apegar às claridades do ideal cristão, as entidades tenebrosas conseguem encontrar um médium, pronto para a dolorosa tarefa de fomentar a desarmonia, e estabelecida de novo a discórdia,
os mensageiros de Ismael reorganizaram as energias existentes para fundarem em 1880 o Grupo Espírita Fraternidade, com a qual se carregava em triunfo o bendito lema do suave estandarte do emissário do Divino Mestre. Em 1883, Augusto Elias da Silva, na sua posição humilde, lançava O Reformador, coadjuvado por alguns companheiros e com o apoio das hostes invisíveis. As mesmas reuniões do grupo humilde de Antônio Saião e Bittencourt Sampaio continuam. Uma pleiade de médiuns curadores, notáveis pela abnegação, iniciam no Rio o seu penoso apostolado. Elias da Silva e seus companheiros notam, entretanto, que a situação se ia tornando difícil com as polêmicas esterilizadoras. A esse tempo, os emissários do alto prescrevem categoricamente aos seus camaradas do mundo tangível: chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Elias bate então à porta generosa do mestre venerável, o que não era preciso, porque seu grande coração já se encontrava a postos no sagrado serviço da seara de Jesus na face da terra. Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro, apesar da precariedade do concurso dos homens. As divergências foram atenuadas para que a tranquilidade voltasse a todos os centros de experimentação e de estudo. Os operários espalhavam-se pelo Rio, cada qual com a sua ferramenta, dentro do grande plano da unificação e da paz, nos ambientes da doutrina. Plano esse que eles conseguiram relativamente realizar, mais tarde, organizando o aparelho central de suas diretrizes, que se consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora, no plano tangível, dos trabalhos da obra de Ismael no Brasil. Capítulo 24. A Regência e o Segundo Reinado. Ninguém no Brasil poderia supor que Dom Pedro I abandonasse o país precipitadamente, como fez a 7 de abril de 1831. As forças conservadoras desejavam somente que ele regenerasse o seu ambiente, afastando-se de determinadas influências políticas. O resultado da inesperada abdicação foi a desordem, que se propagou a todos os recantos, provocando descontentamentos e sedições. Alguns políticos, no entanto, obedecendo à feliz inspiração do mundo invisível, organizaram uma regência que se incumbiu de manter a intangibilidade da ordem e das instituições. Essa regência interina, com imensos sacrifícios, iniciou seu trabalho de pacificação na Bahia, em Minas e em Pernambuco, onde inúmeros portugueses eram assassinados, sob o pretexto de antigas desforras dos movimentos nativistas. Os distúrbios militares proliferavam em toda parte, exigindo a mais alta cota de sacrifícios e dedicações dos verdadeiros patriotas. O exército, desde os acontecimentos de 7 de abril, caracterizava as suas atitudes pela revolta e pela indisciplina. O norte do país vivia sob o regime do sangue e da morte. O povo de Pernambuco, humilhado pelas incursões da soldadesca amotinada que lhe feriam os brios e as tradições, veio a campo, travando-se os mais fortes combates, em que pereceram ou foram presos muitas centenas de indisciplinados. Esses protestos e esses exemplos, todavia, não conseguiram eliminar a luta persistente e pavorosa. A guerra civil continuou anos a fio, à sombra das matas, estendendo-se ao Pará com o seu rastilho de miséria e de sangue. Muitos governadores foram barbaramente trucidados pela caravana sinistra da confusão e da desordem. Jamais a pátria do Evangelho atravessara tão perigosa situação sob o ponto de vista social e político. O partidarismo envenenava todos os ambientes com a vasa de suas paixões desenfreadas, e não fossem os mananciais do pensamento e da economia, fixados por Ismael nas regiões do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas, que asseguraram a própria estabilidade nacional, talvez não pudesse o Brasil resistir ao elemento embrutecedor
que suprimiria para sempre a sua unidade territorial. Depois de 4 anos de experimentações e lutas incessantes, a regência é entregue a um dos homens mais enérgicos e prudentes da época, o eclesiástico Diogo Antônio Feijó, que iniciou a sua obra de honestidade e civismo, sob a direção das falanges esclarecidas do infinito. O grande paulista, porém, não conseguiu permanecer muito tempo à frente do governo. Em 1835, rebentava um movimento republicano do Rio Grande do Sul, chefiado por Bento Gonçalves, que se propunha organizar naquela província uma república separada do país. Esse movimento separatista iria consumir grande coeficiente das energias nacionais, porquanto só terminaria mais tarde sob a ação pacificadora do Segundo Reinado. Em 1836, funda-se o Partido Conservador, com a aliança dos liberais e dos restauradores, caminhando a nação para o parlamentarismo. Feijó, porém, não se resignou com as providências levadas a efeito. A seu ver, não era possível governar eficientemente dentro de um regime que se lhe afigurava de excessiva liberdade. Renunciou nobremente ao cargo, chamando ao poder Araújo Lima, que era nesse tempo a autoridade suprema das forças oposicionistas. Então, a imprensa brasileira já não contava com a palavra de concórdia e conciliação de Evaristo da Veiga, que depois de cumprir sua tarefa no país do Cruzeiro, regressara à pátria universal, incorporando-se às hostes esclarecidas do infinito. A imprensa, hoje considerada como o sexto sentido dos povos, e que naqueles tempos mal ensaiava os primeiros passos no Brasil, não podia, portanto, ser o órgão de esclarecimento geral da nação, e a luta prosseguiu, ensanguentando o país ao longo de todas as suas fronteiras. A fusão dos objetivos de liberais e conservadores constituiu a base da opinião livre, que embelezou o regime parlamentar no Segundo Reinado, estruturando-se a Câmara sob o modelo das praxes e dos costumes ingleses. Percebendo, contudo, a exaltação dos espíritos em geral, os liberais solicitaram em 1840 a declaração da maioridade do imperador, que na época contava 15 anos incompletos. Semelhante acontecimento representava um golpe nos dispositivos constitucionais. Porém, todos os políticos reconheciam no jovem imperante a mais elevada madureza de raciocínio e as qualidades que lhe exortavam o caráter. Uma comissão de homens influentes procura-o no Paço Imperial, obtendo seu imediato assentimento. Dentro de poucos dias, foi Dom Pedro II declarado maior, por entre as mais sãs esperanças do país e sob a confiança dos mentores do alto, os quais seguiriam de perto a sua trajetória no trono. A regência ficava assinalada no tempo como uma das mais belas escolas de honradez e de energia do povo brasileiro. Vivendo numa atmosfera de franca antipatia popular pelas medidas de repressão que lhe cumpria executar, flutuando como instrumento de conciliação entre as marés bravias do separatismo no Sul, os vagalhões impetuosos da opinião partidária nas cidades centrais e as ondas tumultuárias das lutas ao norte, todos aqueles homens que passaram pela regência foram compelidos aos mais elevados atos de renúncia pelo bem coletivo, praticando com isso verdadeiro heroísmo, a fim de que se conservasse intacto, para as gerações do futuro, o patrimônio territorial e a escola das instituições na objetivação luminosa da civilização do Evangelho, sob a luz cariciosa do Cruzeiro. No ano de 1841, foi coroado o jovem imperador. Não obstante a sua condição de adolescente, Dom Pedro II, assistido pelas numerosas legiões do bem que o rodeavam no plano invisível, tomava o cetro e a coroa consciente da responsabilidade gravíssima que lhe pesava sobre os ombros. A sua primeira preocupação administrativa foi pacificar um ambiente intoxicado de sedições e rebeldias. Prestigiando Caxias, consegue levantar a bandeira branca da paz nas províncias de São Paulo e Minas, após os desfechos de Venda Grande e de Santa Luzia. Daí a algum tempo, com a sua política de moderação e tolerância, consegue estabelecer a tranquilidade geral em todo o Rio Grande do Sul, com a anistia plena e com respeito às honras militares de todos os chefes da insurreição. Depois dos esgotamentos a que o país inteiro fora conduzido pela ação corrosiva
dos processos revolucionários, o Brasil ia regenerar suas forças orgânicas dentro de um largo período de paz, no qual as falanges esclarecidas de Ismael, inspirando a generosa autoridade do imperador, argamassariam as bases do pensamento republicano sobre as ideias de fraternidade e liberdade, a caminho das grandes realizações do porvir. Capítulo 25. A Guerra do Paraguai. O segundo reinado, depois das angustiosas expectativas do período revolucionário, atravessava uma época de paz, em que se consolidavam as suas conquistas no terreno da ordem e da liberdade. Dom Pedro II, à medida que ia ampliando o patrimônio das suas experiências em contato com a vida e com os homens, amadurecia cada vez mais as belas qualidades do seu coração e da sua inteligência. Suas virtudes morais granjearam para a sua personalidade mais que a simpatia popular, pois o generoso imperador, de cuja dotação se beneficiavam tantos pobres e se educavam inúmeros estudiosos sem recursos, vivia aureolado pela veneração carinhosa das multidões. Dado à arte e à filosofia, sua notoriedade, nesse sentido, alcançou os próprios ambientes da cultura europeia, onde seu nome se impunha à admiração de todos os pensadores do século. No problema constitucional, todavia, o imperador muitas vezes se abstraía dos textos legais para consultar os interesses gerais da nação, norteando-se muito mais pela imprensa que pela opinião pessoal dos seus ministros, o que desgostava profundamente os políticos da época, que encaravam essas atitudes como impertinências do monarca republicano da América, afigurando-se-lhes que ele se deixava atrair pelas resoluções ilegais. A verdade, contudo, é que o Brasil nunca atravessou um período de tamanha liberdade de opinião. Somente as nacionalidades de origem saxônia gozavam a esse tempo no planeta da mesma independência e das mesmas liberdades públicas. Numerosas conquistas, nesse particular, se consolidaram sob a administração do imperador generoso e liberalíssimo. Em 1850, iniciava-se a plena supressão do tráfico negro, realizando-se a abolição por etapas altamente significativas. Em 1843, Dom Pedro II desposara Dona Teresa Cristina Maria, princesa das Duas Sicílias, que viria partilhar com ele no Sagrado Instituto da Família da mesma abnegação e amor pelo bem do Brasil. No mundo invisível, as falanges de Ismael não se descuravam da pátria do Evangelho, enviando para a administração do segundo reinado os elevados espíritos que seriam colaboradores do grande imperador na solução dos relevantes problemas da abolição, da economia e da liberdade. Foi assim que, naquela época de organização da pátria, apareceram homens e artistas extraordinários, como Rio Branco e Mauá, Castro Alves e Pedro Américo, que vinham com elevada missão ideológica nos quadros da evolução política e social da pátria do Cruzeiro. O homem, porém, terá de constituir o patrimônio do seu progresso e iluminar o caminho da sua redenção à custa dos próprios esforços e sacrifícios, na senda pedregosa da experiência individual. Ora, em meio dessas lutas, o poder moderador da coroa não conseguiu eliminar certo fundo de vaidade que se foi estratificando na alma nacional, fazendo-lhe sentir a sua supremacia sobre as demais nações americanas do Sul. Dentro dessas ideias perigosas da vaidade coletiva, sentia-se o Brasil, erradamente, com o direito de interferir nos negócios dos estados vizinhos, em benefício dos nossos interesses. É verdade que os países de colonização espanhola sempre tratavam o Brasil com mal disfarçada hostilidade, desejando reviver no Novo Mundo os antagonismos raciais da velha península. Não competia, porém, à política brasileira exorbitar das suas funções no intuito de assumir a direção da casa dos seus vizinhos. De 1849 a 1852, o Brasil interferiu nas questões da Argentina e do Uruguai contra a influência de Rosas e Uribe. O caudilho Ortiz de Rosas trazia a civilização platina sob um regime de crueldade e tirania. Diversas vezes provocara o Brasil com seu ânimo despótico,
que chegou a fazer, no Prata, mais de 20.000 vítimas, e, refletidamente, o Império prestigiou a Urquiza, outro caudilho que governava Entre Rios, a fim de eliminar o tirano. Pela influência dos seus militares mais dignos, as tropas brasileiras depuseram Oribe e, no combate de Monte Caseros, destruíram, para sempre, a influência do déspota, que humilhava Buenos Aires. Enquanto as bandeiras do Brasil regressam triunfantes com o conde de Porto Alegre e o povo festeja a vitória das suas armas, os países da América do Sul olham desconfiadamente para a supremacia arrogante da política brasileira, no propósito de se colocarem a salvo das suas indébitas intervenções. Após uma das festas que comemoravam os acontecimentos, Dom Pedro II se retira silenciosamente para o recanto do seu oratório particular. Com o espírito em prece, contempla o crucificado, cuja imagem parece fitá-lo, cheia de piedade e doçura. Nas asas brandas do sono, o grande imperador é então conduzido a uma esfera de beleza esplêndida e inenarrável. Parece-lhe conhecer as disposições particulares daquele sítio de doces encantamentos. Aos seus olhos atônitos surge então o Divino Mestre, que lhe fala como nos maravilhosos dias da ressurreição, após os martírios indizíveis do Calvário, assinalando as suas palavras com sublime brandura. Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. A tua indecisão e tua incerteza lançaram a pátria do Evangelho numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo sejam coagidas no terreno das suas liberdades. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a sua vida política. Não descanses sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens, e deves fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. Auxiliarei a tua ação, através dos mensageiros de Ismael, que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sob a tua responsabilidade, no país do Cruzeiro. Mas que as tristes provações, em perspectiva, sejam guardadas como uma lição inesquecível e como roteiro de experiência proveitosa para as tuas atividades no trono. Dom Pedro II, depois daquele sono curto, na intimidade do oratório, sono preparado pelas forças invisíveis que o rodeavam, recolheu-se ao seu leito, cheio de angústia e de ansiosa expectativa. Os anos não tardaram a confirmar as advertências do Senhor, que é a luz misericordiosa do mundo. Em 1865, quando o Brasil procurava interferir novamente nos negócios do Uruguai, impondo a sua vontade em Montevidéu, o Paraguai se sentiu ameaçado na sua segurança e se declarou contra o Brasil, ferindo-se então a guerra que durou 5 longos anos de martírios e derrame de sangue fraterno. O Paraguai, como os outros países vizinhos, vivia reduzido à condição de feudo militar. A lei marcial imperava ali sistematicamente, e Solano Lopes não receou arrastar o seu povo àquela terrível aventura. Sua personalidade como político não era inferior à dos caudilhos do tempo e grandes valores poderiam ser incorporados às suas tradições de chefe. Muitas vezes apresentado como tirano cheio de crueldades nefandas, se os frequentes desastres das armas paraguaias e os triunfos do Brasil não acabassem por desorientá-lo inteiramente, levando-o a queimar o último cartucho da sua amargurada desesperação e a perder a posição nobre que a história indubitavelmente lhe reservaria. Aliando-se aos seus amigos da Argentina e do Uruguai, o Brasil afirmou com a vitória a sua soberania. O próprio imperador visitou o campo de operações bélicas em Uruguaiana, onde assistiu à rendição de 6.000 inimigos. Os militares brasileiros ilustram o nome da sua terra em gloriosos feitos, que ficam inesquecíveis. Mas o país do Evangelho sempre foi contrário às glórias sanguinolentas. Estero Belaco, Curupaiti, Lomas Valentinas, Tuiuti, Curuzu, Itororó, Riachuelo e tantos outros teatros de luta e de triunfo, em verdade, não passaram de etapas dolorosas de uma provação coletiva
que o povo brasileiro jamais poderá esquecer. A realidade, entretanto, é que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir um vintém dos proventos das suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos, e uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da Terra do Cruzeiro. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida, trazendo em testemunho da nossa afirmativa e primorosa organização da nacionalidade argentina, que, apesar da inferioridade da sua posição territorial, comparada com a extensão do Brasil, é hoje um dos países mais prósperos e um dos núcleos mais importantes da civilização americana em face do mundo. Capítulo 26. O movimento abolicionista. O Brasil prosseguia na sua marcha evolutiva sob a carinhosa direção de Dom Pedro II. Estadistas notáveis pelo seu amor à causa pública assistiam o imperador em seus nobres afazeres, caracterizando as suas atitudes e atos com o mais sagrado interesse pelo bem coletivo. Haviam terminado os movimentos bélicos da guerra com o Paraguai e o país voltava a respirar os ares da esperança. Então, nessa época e nos anos posteriores, todos os espíritos cultos da pátria se levantaram com desassombro para amparar o movimento abolicionista. Os gênios tutelares do mundo espiritual inspiravam a todos os políticos e escritores, e se havia fazendeiros constituindo o mais sério sustentáculo da escravidão dentro das classes conservadoras, inúmeros outros elementos existiam, como no Amazonas e no Ceará, que alforriavam os seus servidores nos mais belos gestos de filantropia. As falanges de Ismael contavam colaboradores decididos no movimento libertador, quais Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco e Patrocínio. A própria Princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil, viera ao mundo com a sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Os espíritos em prova no cárcere da carne têm a sua bagagem de sofrimentos expiatórios e depuradores, mas têm igualmente a possibilidade necessária para o cumprimento de deveres meritórios, aos olhos misericordiosos do Altíssimo. Todos os ânimos se inflamavam ao contato das grandes ideias de liberdade, publicações e discursos, com a amplitude que a opinião da crítica conquistara nos tempos do Império, exortavam as classes conservadoras ao movimento de emancipação de todos os cativos. Dom Pedro se reconfortava com essas doutrinações das massas, no seu liberalismo e na sua bondade de filósofo. Desejaria antecipar-se ao movimento ideológico, decretando a liberdade plena de todos os escravos. Mas os terríveis exemplos da guerra civil que ensanguentaram os Estados Unidos da América do Norte durante longos anos na campanha abolicionista faziam-no recear a luta das multidões apaixonadas e delinquentes. Foi, pois, com especial agrado que acompanhou a deliberação de sua filha de sancionar, a 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre, que garantia no Brasil a extinção gradual do cativeiro, mediante processos pacíficos. Seu grande coração, no âmbito das suas impressões divinatórias, sentia que a abolição se faria nos derradeiros anos do seu governo. Com efeito, a lei do ventre livre não bastara aos espíritos exaltados no sentimento de amor pela abolição completa. Quase todas as energias intelectuais da nação se encontravam mobilizadas a serviço dos escravos sofredores. O ambiente geral era de perspectiva angustiosa e de profundas transições na ordem política. A ideia republicana se consolidava cada vez mais no espírito da nacionalidade inteira. O bondoso imperador nunca lhe cortara os voos prodigiosos no coração das massas populares. Aliás, alimentava-os com os seus alevantados exemplos de democracia. Nos espaços, Ismael e suas falanges procuravam orientar os movimentos republicanos e abolicionistas, com alta serenidade e esclarecida prudência, no propósito de evitar os abomináveis derramamentos de sangue por desvarios fratricidas. A esse tempo, já Ismael possuía a sua célula construtiva da obra do Evangelho no Brasil,
célula que hoje projeta a sua luz de dentro da Federação Espírita Brasileira, e de onde espiritualmente, junto dos seus companheiros desvelados, procurava unir os homens na grandiosa tarefa de evangelização, esperando o ensejo de se fixar na instituição venerável, que ele guarda as tradições e continua o seu santificado labor ao lado das criaturas. A célula referida permanecia com Antônio Luiz Saião e Bittencourt Sampaio, desde 24 de setembro de 1885, até que Bezerra de Menezes, com os seus grandes sacrifícios e indescritíveis devotamentos, eliminasse as mais sérias divergências e aplainasse obstáculos, utilizando as suas inesgotáveis reservas de paciência e de humildade e consolidando a federação para que se formasse uma organização federativa. Enquanto lá fora muitos companheiros da caravana espiritual se deixavam levar por inovações e experiências estranhas aos preceitos evangélicos, o grupo Ismael esperava uma época de compreensão mais elevada e harmoniosa para o desdobramento de suas preciosas atividades. Todavia, nas lutas pesadas do mundo, Bezerra de Menezes era um impávido desbravador no seu apostolado de preparação, fraternizando com todos os grupos para conduzi-los suavemente à sombra da bandeira do grande emissário de Jesus. Ismael trazia então a sua atenção carinhosa voltada para a solução do problema abolicionista, que deveria resolver-se dentro da harmonia e de todos os interesses e à margem do sangue das guerras civis. Confiando ao Senhor as suas expectativas, falou-lhe o mestre. Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora, sem perda de tempo. Prepararás todos os corações, a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesse propósito, e em breve teremos a emancipação de todos os que sofrem os duros trabalhos do cativeiro, na terra bendita do Brasil. O grande enviado redobrou suas atividades nos bastidores da política administrativa. A estatística oficial de 1887 acusava a existência de mais de 720 mil escravos em todo o país. O ambiente geral era de apreensão em todas as classes ante a expectativa da promulgação da lei que extinguiria a escravidão para sempre, o que constituiria duro golpe na fortuna pública do Brasil. Mas Ismael articula do alto os elementos necessários à grande vitória. O generoso imperador é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, voltando a regência à princesa Isabel, que já havia sancionado a lei benéfica de 1871. Sob a inspiração do grande mensageiro do Divino Mestre, a princesa imperial encarrega ao senador João Alfredo de organizar novo ministério, que veio a compor-se de espíritos nobilíssimos do tempo. Os abolicionistas compreendem que lhes chegara a possibilidade maravilhosa e a 13 de maio de 1888 é apresentada à regente a proposta de lei para a imediata extinção do cativeiro, lei que Dona Isabel, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar, com a nobre serenidade de seu coração de mulher. Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus sobre as vastidões do norte e do sul da pátria do Evangelho. Ao Rio de Janeiro afluem multidões de seres invisíveis, que se associam às grandiosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa, permanece Ismael com a bênção da sua generosa e tocante alegria. Foi por isso que Patrocínio, intuitivamente, no arrebatamento do seu júbilo, se arrastou de joelhos até aos pés da princesa piedosa e cristã. Por toda parte, espalharam-se alegrias contagiosas e comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira, sem a maré incendiária da metralha e do sangue. Nessa noite, enquanto se entoavam hosanas de amor no grupo de Ismael, e a princesa imperial sentia na sua grande alma as comoções mais ternas e mais doces, os pobres e os sofredores, recebendo a generosa dádiva do céu, iam reunir-se nas asas cariciosas do sono, aos seus companheiros da imensidade, levando às alturas o preito do seu reconhecimento a Jesus, que com a sua misericórdia infinita
lhes outorgara a Carta de Alforria, incorporando-se para sempre ao organismo social da pátria generosa dos seus sublimes ensinamentos. Capítulo 27. A República. Se a monarquia, embora todas as liberdades públicas que desenvolvera, espíritos avançados do Brasil a consideravam como a derradeira recordação da influência portuguesa, a República era considerada pela comunidade brasileira como a fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural do seu povo. Essa ideia genuinamente nativista alcançara todas as inteligências e a garantia do seu êxito se patenteara aos olhos de todos, após a Lei de 13 de Maio, que ferira os interesses particulares de todas as classes conservadoras. Por essa razão, os anos de 1888 e 1889 assinalaram os derradeiros tempos do único império das plagas americanas. Por toda parte e em todos os ambientes civis e militares, acendiam-se os fachos do idealismo republicano, sob o palio da generosidade da coroa. No mundo invisível, reúne o Senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores, e, enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores dos jardins do infinito, falou a sua voz, como no crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica, no concerto dos povos do planeta. Necessário é separemos agora a organização política do Brasil dos alvítres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas e mancheias, a fim de que o seu povo, generoso e fraternal, possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, no livro de ouro dos progressos do mundo. Seus votos evolutivos, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observadas por nós, de maneira a não serem obstadas às deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Mas como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é o do orbe terreno, urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Consolidareis o tempo de Ismael, para que do seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Abrireis para a caravana do Evangelho que marcha ao longo dos caminhos da sombra a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. A nova revelação não é dada para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrestre. Conduzireis, portanto, aos meus discípulos encarnados o estandarte da fé e da caridade, com o programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos, dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. A proclamação da República Brasileira, como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho, há de fazer-se sem derramamento de sangue, como se operam todos os grandes acontecimentos que afirmaram, perante o mundo, a pátria do Cruzeiro, os quais se desenvolveram sob a nossa imediata atenção.
Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos da borrasca em perspectiva. Estaremos, porém, apostos, sustentando o Brasil espiritual que, de hora em diante, passará a ser o nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho, no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Compete-nos, todavia, em todos os dias do porvir, conservar e desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições, dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. Bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema ventura. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, preparam então o último acontecimento político que se verificaria com o seu amparo direto e que constituiria a proclamação da República. Todas as grandes cidades do país, com o Rio de Janeiro na vanguarda, se entregam à propaganda aberta das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do país preparam o grande acontecimento. Entre os seus organizadores, preponderam os elementos positivistas, para que as novas instituições não pecassem pelos excessos de paixão sanguinolenta dos sectarismos religiosos. E a 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama, inopinadamente no Rio de Janeiro, a República dos Estados Unidos do Brasil. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, que era íntimo do seu coração e da sua casa, voltava-se agora contra as suas mãos generosas e paternais. Todos os ambientes monárquicos pesam esse ato de ingratidão clamorosa, mas a verdade é que todos os republicanos eram amigos íntimos de Dom Pedro. Quem não lhe devia no Brasil o patrimônio de cultura e liberdade? Os instantes de surpresa, contudo, foram rápidos. O nobre monarca repeliu todas as sugestões que lhe eram oferecidas pelos espíritos apaixonados da coroa no sentido de reação. Confortado pelas luzes do alto, que o não abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento. Preparou rapidamente sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários, e, com lágrimas nos olhos, rejeita as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece, para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil, a fim de que o amor da pátria do cruzeiro lhe santificasse a morte no seu exílio de saudade e pranto. Jesus, porém, consoante a sua promessa, lhe santificaria os cabelos brancos. Uma tranquila paciência caracterizou o seu inenarrável martírio moral. O grande imperador retirou-se do Brasil, deixando não um império perecível e transitório do mundo, mas uma família ilimitada, que hoje atinge a soma de quase 50 milhões de almas. Visitado pelo Visconde de Ouro Preto, no mesmo dia em que este chegava à capital portuguesa, o imperador lhe declara com serena humildade: "Em suma, estou satisfeito." E, referindo-se à sua deposição, acrescenta: "É a minha carta de alforria. Agora posso ir aonde quiser." Naqueles amargurados dias, o generoso velhinho se encontrava às vésperas do seu regresso à pátria da luz e da imortalidade. No Brasil, iam ser continuadas as suas tradições de amor e de liberdade pelas forças militares, que a seu turno as entregariam aos grandes presidentes paulistas.
Nunca a sua figura de chefe da família brasileira foi esquecida no altar das lembranças da pátria do Evangelho. E não foi só o Brasil quem lhe reconheceu a inesquecível superioridade espiritual. Conta-nos Múcio Teixeira, então cônsul-geral do Brasil em Caracas, que, ao chegarem até lá as notícias dos acontecimentos de 15 de novembro, desenrolados no Rio de Janeiro, ao entrar no Palácio do Governo da República vizinha, ao qual logo depois solicitou o seu exequatur, o Dr. Rojas Paul, eminente político sul-americano, encaminhou-se ao seu encontro exclamando: Senhor Cônsul-Geral do Brasil, peça a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio, não seja doravante levada pelo tacão do primeiro ditador que se lhe apresente. E, abraçando-o sensibilizado, concluiu: acabou-se a única república que existia na América, o Império do Brasil. Capítulo 28. A Federação Espírita Brasileira. Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar no seio dos ambientes espiritistas a necessidade da obra evangélica, no sentido de que ressurgisse a doutrina da tolerância e de amor, de piedade e perdão do crucificado. Todo um campo de trabalho se desdobrava aos olhos de suas abnegadas falanges, aguardando o esforço dos arroteadores para a esperançosa semeadura. Seu coração angélico e misericordioso, sob a égide do Divino Mestre, já havia distribuído as noções evangélicas a todos os espíritos sedentos das claridades do Consolador, e a doutrina dos espíritos no Brasil, sob a sua influência, se tocava da luz divina da caridade e da crença, pressagiando as mais sublimes edificações morais. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, preparara o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que, por meio do médium Frederico Júnior, forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou, no campo de suas meditações e de suas preces, a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Existiam no Rio sociedades prestigiosas, mas cada qual com o seu programa particular, descentralizando a ação renovadora que as instruções do plano invisível traziam, logicamente, a todos os corações que militavam no sagrado labor da doutrina. A Federação Espírita Brasileira, fundada desde o ano bom de 1884 por Elias da Silva, Manuel Fernandes Figueira, Pinheiro Guedes e outros companheiros do ideal espiritualista no Rio de Janeiro, esperava, sob a proteção de Ismael, a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa junto de todos os grupos do país, no sentido de federá-los, coordenando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciara uma série de trabalhos magistrais pelas colunas de O País, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo. A palavra de Max, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé o coração dos seus leitores, iniciando-se desse modo uma das mais prodigiosas sementeiras do espiritismo no Brasil. Desde 1885, igualmente funcionava o Grupo Ismael, com Saião e Bittencourt Sampaio, célula de evangelização cujas claridades divinas tocariam todos os corações. Em breve, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No templo de Ismael iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho: Bezerra, Saião, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richard, Albano do Couto, Zeferino Campos e outros elementos da vanguarda cristã. O tempo, todavia, era de transição e de incertezas. A República, com as suas ideologias novas,
filhas do positivismo mais avançado, criara os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. O novo Código Penal incluíra o espiritismo nos seus textos, e o ambiente era obscuro, sentindo todas as correntes espiritistas a necessidade imediata de união para a defesa comum. E, enquanto se balbuciavam protestos a medo, a Federação, com a sua prudência e a sua serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta ao ministro da Justiça do governo provisório, em que esclarecia devidamente a situação. Os mensageiros invisíveis cuidaram então de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. Atendendo aos seus rogos reiterados, a palavra do Mestre se faz ouvir, esclarecendo o seu emissário dileto. Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados, para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido, na sua primitiva pureza. E faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz, para os triunfos do Evangelho. Procurarás, entre todas as agremiações da doutrina, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula, a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem em todos os tempos um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias, no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. O abnegado mensageiro do alto regressou ao trabalho cheio de coragem e segurança, no seu grandioso apostolado. As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra ele e contra o Evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre os seus esforços no ano de 1893, quando o próprio Bezerra, incansável e abnegado missionário, foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas de O País, depois de quase 7 anos de doutrinação ininterrupta e brilhante, num apelo a Jesus, com as mais comovedoras lágrimas da sua crença e do seu sacrifício. Ismael, porém, não abandonou os seus devotados colaboradores. Reuniu os companheiros mais afins com as suas ideias generosas e reorganizou a sua obra. As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas da Federação e assentou dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. Consolidou a assistência aos necessitados, fundada em 1890, que radicou a sua obra no coração da coletividade carioca. E a caridade foi e será sempre o inabalável esteio da venerável instituição, que hoje se ergue na Avenida Passos. Com essas providências, levadas a efeito numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia a sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a Federação como o porto luminoso de todas as esperanças entre o Grupo Ismael, que constituiu o seu santuário de ligação com os trabalhos do infinito, e a assistência aos necessitados, que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores, e representa, de fato, até hoje, a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão, para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar, muitas vezes, os trabalhadores humanos no seu terreno de ação, mas a sociedade benemérita onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. A sua organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil,
quando chegar a ser integralmente compreendido por todas as agremiações de estudos evangélicos no país. A realidade é que, considerada às vezes como excessivamente conservadora pela inquietação do século, a respeitável e antiga instituição é até hoje a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro. Todos os grupos doutrinários, ainda os que se lhe conservam contrários ou indiferentes, estão ligados a ela por laços indissolúveis no mundo espiritual. Todos os espiritistas do Brasil se lhe reúnem pelas mais sacrossantas afinidades sentimentais na obra comum, e os seus antecedentes têm ligações no plano invisível com as mais obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos seus semelhantes. As forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto, e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização baseada nos ensinamentos do Mestre, está sempre segura do seu labor junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos de espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão. Capítulo 29. O Espiritismo no Brasil. Consolidadas as primeiras construções basilares de Ismael na Pátria do Cruzeiro, o Espiritismo derramou seus frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira. Em seu seio, nas grandes sociedades e nos lugares obscuros, a doutrina consoladora apresentou sempre as mais belas expressões de caridade e de fraternidade. Jesus, com as suas mãos meigas e misericordiosas, fez reviver no país abençoado dos seus ensinamentos as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Abnegados médiuns curadores, desde os primórdios da organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, espalharam como instrumentos da verdade as mais fartas colheitas de bênçãos do céu, iluminando todos os corações. Curando os enfermos, os novos discípulos do Senhor restabeleciam o espírito geral para a grande tarefa. Vestindo os andrajosos, tocavam as almas de uma nova roupagem de esperança. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardeciana, o Espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Aí todas as suas instituições se alicerçavam no amor e na caridade. As próprias agremiações científicas, que de vez em quando aparecem para cultivá-lo na sua rotulagem de metapsíquica, são absorvidas no programa cristão, sob a orientação invisível e indireta dos emissários do Senhor. Todas as possibilidades e energias são por Ismael aproveitadas para o bem comum e para a tarefa de todos os trabalhadores, e é por isso que todos os grupos sinceros do Espiritismo no país têm as suas águas fluidificadas, a terapêutica do magnetismo espiritual, os elementos da homeopatia, a cura das obsessões, os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados, dentro do mais alto espírito evangélico, dando-se de graça aquilo que se recebeu como esmola do céu. Não é raro vermos caboclos que engrolam a gramática nas suas confortadoras doutrinações, mas que conhecem o segredo místico de consolar as almas, aliviando os aflitos e os infelizes. Ou então médiuns da mais obscura condição social e nas mais humildes profissões, a se constituírem instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. A Europa recebeu a nova revelação sem conseguir aclimá-la no seu coração atormentado pelas necessidades mais duras. As próprias sessões mediúnicas são ali geralmente remuneradas, como se esses fenômenos se processassem tão somente pelas disposições estipuladas num contrato de representações. Enquanto no Brasil, todos os espiritistas sinceros repelem o comércio amoedado nas suas sagradas relações com o plano invisível, conservando as intenções mais puras
no hostiário da sua fé. A obra de Ismael prossegue em sua marcha por dentro de todos os centros de estudo e de cultura do país. Todavia, temos de considerar que um trabalho dessa natureza, pelo seu caráter grandioso e sublime, não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças reacionárias do próprio mundo invisível. E, como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar a discórdia, o demasiado individualismo, a vaidade e a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos, dentro do amor e da humildade. A essas forças que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de suas valorosas falanges do infinito, deve-se o fenômeno das excessivas edificações particularistas do espiritismo no Brasil, particularismos que descentralizam o grande labor da evangelização. Mas, examinando semelhante anomalia, somos forçados a reconhecer que Ismael vence sempre. Construídas essas obras que se levantam com pronunciado sabor pessoal, o grande mensageiro do Divino Mestre as assinala imediatamente com o selo divino da caridade, que de fato é o estandarte maravilhoso a reunir todos os ambientes do espiritismo no país, até que todas as forças da doutrina, pela experiência própria e pela educação, possam constituir uma frente única de espiritualidade, acima de todas as controvérsias. É para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras para se unirem na tarefa impessoal e comum, apressando a marcha redentora. Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo, porque, com referência ao catolicismo, os padres romanos, com exceção dos padres cristãos, se conservam onde sempre estiveram, isto é, no banquete dos poderes temporais, incensando os príncipes do mundo e tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. Os espiritistas bem sabem que, se eles constituem sérios empecilhos à marcha da luz, todos os obstáculos serão, um dia, removidos para sempre do caminho ascensional do progresso. Além disso, temos de considerar que a Igreja Católica se desviou da sua obra de salvação, por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada, e que, examinada a situação, não é possível desmontar-se a sua máquina de um dia para o outro. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Úmbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho, para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem, repousam as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, impondo abalos à natureza, que não dá saltos. É, sim, a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. A tarefa é vagarosa, mas de outra forma seria a destruição e o esforço insensato. A obra da revolução espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século. Os que desejarem impor, no seu compreensível entusiasmo de crentes, os preceitos do Mestre às instituições estritamente humanas, talvez ainda não tenham ponderado que a obra cristã espera, há 2 milênios, a compreensão do mundo. Todos os que lutaram por ela de armas na mão e quantos pretenderam utilizar-se dos processos da força para a imposição dos seus ensinamentos, no transcurso dos séculos, tarde reconheceram a sua ilusão, redundando seus esforços no mais franco desvirtuamento das lições do Salvador, porque essas lições têm de começar no coração, para conseguirem melhorar e regenerar o planeta. É dentro dessa serenidade, sob a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do Brasil devem reunir-se,
a caminho da vitória plena de Ismael em todos os corações. Está claro que a doutrina não poderá imitar as disciplinas e os compromissos rígidos da instituição romana, porque, nas suas características liberais, o pensamento livre, para o estudo e para o exame, deve realizar uma das suas melhores conquistas. E nem é possível dispensar totalmente a discussão no labor de aclareamento geral. A liberdade não exclui a fraternidade, e a fraternidade sincera é o primeiro passo para a edificação comum. Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no organismo social da pátria do Cruzeiro, vivificando a seara da educação espiritual. E não tenhamos dúvidas, superior às funções dos transitórios organismos políticos, é essa obra abençoada, de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do Evangelho e o elemento que preparará o seu povo para os tempos do porvir. Capítulo 30. Pátria do Evangelho. Com a República, atingiu o Brasil a sua maioridade coletiva, e as falanges do infinito, naturalmente, concentraram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do Cruzeiro. Seus maiores eventos, puramente políticos, não deixaram, no entanto, de ser acompanhados pelos mensageiros do bem, objetivando a tranquilidade comum e a evolução geral. Todavia, com o grande feito de 15 de novembro de 1889, terminamos este esforço à guisa de história. Outros, por certo, consultando as razões dos fatos relacionados no tempo, poderão apresentar trabalho mais pormenorizado e melhor, no domínio dos estudos transcendentes do psicólogo e do historiador, onde se emaranham as causas profundas dos menores acontecimentos, englobando as atividades de quantos ainda encarnados se encontram em evidência no país e são suscetíveis de apresentar, de futuro, mais amplos esclarecimentos. Nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente encarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. E um dos fins principais do nosso esforço foi examinar, aos olhos de todos, a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país. Porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com o seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá insular-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho, embora a época seja de autarquias detestáveis, neste período de decadência e transição de todos os sistemas sociais. O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações, e sim absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Apesar da recente filosofia do bastar-se a si mesmo, nenhum país do mundo pode viver independente da comunidade internacional. Toda a grandeza material de um povo repousa na regularidade dos fenômenos da troca e todas as guerras, quase sempre, têm origem na desarmonia do comércio entre as nações. No Brasil, a chamada contribuição estrangeira é indispensável, e o único recurso contra a incursão do elemento nocivo ou ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras é a educação ampla do povo, em cujos labores sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo. Se muitas escolas exigem no Sul, onde somente se ensina o idioma alemão, em muitos casos é porque os professores do Brasil não se decidiram a enfrentar as surpresas da região, a fim de zelarem pelo patrimônio intelectual dos novos operários da pátria. Se algumas dezenas de agrônomos vieram diretamente de Tóquio para os riquíssimos vales do Amazonas
é que os agrônomos brasileiros não se animaram a trabalhar no sertão hostil, receosos do sacrifício. Entretanto, não faltariam espíritos abnegados e corajosos no seio do povo fraterno que floresce no coração geográfico do mundo, ansiosos por participarem da grande obra construtiva de organização cultural e econômica da terra em que se desenvolvem numa grande tarefa de amor. Se os ambientes universitários, com as suas habilitações oficiais, não estivessem abertos somente à aristocracia do ouro. A palavra de um mestre custa uma fortuna, apenas suscetível de ser remunerada pelas famílias mais abastadas e mais favorecidas. E nem sempre nesses ambientes confortáveis se encontram as almas apaixonadas pela luta em prol do progresso comum. Nesta época de confusão e amargura, quando, com as mais justas razões, se tem por toda parte a triste organização do homem econômico, da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, as medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsistente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria. Que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho, em favor da concórdia universal. Não nos deteremos a falar, depois da República, de quantos se encontram ainda no cenáculo das atividades e dos feitos do país. Porquanto semelhante ação de nossa parte constituiria uma intervenção indébita nas iniciativas e empreendimentos dos vivos. Jesus, que é a suprema personificação de toda a misericórdia e de toda a justiça, auxiliará a cada qual no desdobramento dos seus esforços para a glória da nacionalidade. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social, com a cultura generalizada. A ciência, como a filosofia e as escolas sectárias, viverá entre dúvidas e vacilações, assentando seus feitos na areia instável das convenções humanas. Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Conhecedores dessa grande verdade, supliquemos a Jesus se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da terra. Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso, e que a pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil.